Vamos começar falando sobre duas afirmações básicas a respeito da valuation. A primeira afirmação diz que uma boa avaliação fornece uma estimativa precisa do valor da empresa. E isso é um mito, pois o segredo da valuation consiste na sua subjetividade, ou seja, em você imputar as suas opiniões a respeito daquela empresa. E a segunda afirmação diz que a valuation é uma busca objetiva pelo valor real da empresa. E se a valuation é feita com base na subjetividade, nós não conseguimos achar o valor real da empresa. Todas as avaliações são enviesadas e depende de quem está comprando essa informação. Quem está comprando essa valuation? Depende também do seu sentimento em relação à empresa. Se você tem paixão pela empresa, você tende a aumentar o valor dessa empresa. E se você tem ódio pela empresa, você tende a diminuir o valor dessa empresa. Portanto, o ideal é que você seja neutro e impute a sua opinião apenas com base nas expectativas de geração de benefícios futuros por parte da empresa. Agora, nós apresentaremos uma receita de bolo de como fazer uma valuation. Lembrando que, por mais que todos utilizem a mesma receita, nenhum bolo sai igual. Alguns fazem um bolo melhor e outros fazem um bolo pior. Frase do professor Felipe Pontes. Vamos aos ingredientes da nossa receita de bolo. Primeiro, calcular o CAPEX. Segundo, calcular o capital de giro não caixa. Terceiro, calcular o EBIT líquido dos tributos sobre o lucro. Quarto, calcular o crescimento da sua empresa, ou seja, o G. Quinto, calcular o custo de capital da sua empresa, ou seja, o WACC. Sexto, realizar as projeções. Sétimo, encontrar o fluxo de caixa. Oitavo, trazer todos os fluxos a valor presente, realizar os ajustes e, por fim, encontraremos o valor da sua empresa. Antes de começar o nosso bolo, nós precisamos definir em qual estágio do ciclo de vida sua empresa se encontra. Dixon, ele definiu 5 estágios do ciclo de vida de uma empresa, com base na sua demonstração de fluxo de caixa. São elas: nascimento, crescimento, maturidade, turbulência e declínio. Conforme a figura a seguir, você poderá definir em qual estágio do ciclo de vida a sua empresa se encontra. Quanto ao estágio do ciclo de vida da empresa, nós verificamos por meio do método formulado por Dixon, em que ele prevê que uma empresa está em crescimento à medida em que o seu caixa líquido das atividades operacionais e de financiamento estão positiva e a de investimento está negativa, que foi o que deu na nossa empresa. Na nossa empresa, de 2009 a 2017, tivemos o caixa de investimentos, o caixa líquido das atividades de investimento, negativo. O caixa líquido das atividades operacionais foram positivo e apenas o caixa líquido das atividades de financiamento sofreram alterações. Essas alterações indicaram que, de 2009 a 2011, a nossa empresa estava em crescimento, mas a partir do período de 2012, a nossa empresa entrou em estágio de maturidade. Então, desde 2012 até hoje, 2017, a nossa empresa está em estágio de maturidade. Isso vai ser importante para a nossa análise, porque nas nossas projeções, nós iremos considerar apenas o período de maturidade da nossa empresa, ou seja, nossas projeções serão baseadas de 2012 a 2017. CAPEX. CAPEX são todos os investimentos operacionais realizados pela empresa. Você poderá encontrar o valor do CAPEX da sua empresa na demonstração do fluxo de caixa, lá no fluxo de caixa de investimentos. Lembrando que gastos com pesquisa e desenvolvimento e leasing operacional fora do balanço também são considerados CAPEX. Bom, o CAPEX, como já foi dito, são todos os investimentos operacionais da empresa. Esses investimentos podem ser em ativo mobilizado, em intangível, aumento ou redução de capital incontroladas. Existem algumas contas, algumas aquisições especificamente, que elas podem ser consideradas CAPEX desde que essas aquisições tenham ligação direta com a atividade operacional da empresa. Nesse nosso caso, as nossas controladas elas têm ligação direta com a atividade operacional da nossa empresa. Então, e onde encontrar essas contas para calcular o CAPEX? Lá na demonstração do fluxo de caixa da empresa, você vai ter o caixa líquido das atividades operacionais, das atividades de investimento e das atividades de financiamento. Aqui eu extraí apenas o caixa líquido das atividades de investimento. E eles são todos os investimentos realizados pela empresa em ativo imobilizado, ativo intangível, e como a própria conta diz aqui, ele teve aumento
de capital não controladas, ou redução, e também a conta juros e outros. Porém, para o nosso CAPEX, nós desconsideramos a conta juros e outros por não ter ligação direta com a atividade operacional da empresa. Geralmente tem ligação com aplicações financeiras realizadas pela empresa. Como nossa empresa não é uma empresa financeira, então não tem ligação direta com a nossa atividade operacional. A nossa empresa fictícia, ela é uma empresa do ramo de medicamentos. E aqui nós podemos observar que, apesar do caixa líquido das atividades de investimento da nossa empresa ser 93, 44, 116, por exemplo, o nosso CAPEX é um pouco inferior, porque nós excluímos o efeito dos juros e de outras contas. E aqui nós encontramos o nosso CAPEX. Para a nossa valuation, nós iremos aqui fazer uma relação entre o CAPEX encontrado nos anos de 2011 a 2017 com a receita da nossa empresa. A receita da nossa empresa nós encontramos lá na demonstração do resultado, publicado pela empresa, onde a primeira conta é receita de vendas de bens ou serviços. Então, fazendo a relação entre o CAPEX e a receita da empresa, nós verificamos que a empresa tem aproximadamente 6% da sua receita é transformada em CAPEX. Aqui nós temos a média de 6,17% e aqui nós temos a mediana. E como é que é feito o cálculo? Nós pegamos o CAPEX e dividimos pela receita. O que no ano de 2017 me deu um CAPEX de aproximadamente 6,07. Fazendo uma média de todos os anos, tivemos um CAPEX de 6,17% da receita da empresa. E fazendo uma mediana, nós tivemos um CAPEX de 6,29% da minha receita. Por que eu fiz a média e a mediana? Não é interessante que eu utilize em algumas contas a média e em outras contas a mediana. Então, é interessante que se utilize ou a média para todas as suas contas que você vai utilizar, ou a mediana para todas as suas contas. Como eu não sei ainda se alguma conta necessariamente eu terei que usar a mediana devido ao fato da média estar distorcida, então a princípio eu calculei as duas, a média e a mediana. No momento da valuation é que eu vou decidir se eu utilizarei a média ou a mediana. Capital de giro não caixa. É o capital necessário à empresa para ela manter suas atividades operacionais, excluindo os efeitos do caixa e equivalentes. Bom, como calcular a necessidade de capital de giro da empresa? As contas que nós iremos utilizar para calcular a necessidade de capital de giro da empresa, ela se encontra no ativo circulante e no passivo circulante. Esses dois grupos de contas nós vamos encontrar dentro do balanço patrimonial da empresa. Então, e dentro do ativo circulante, quais são as contas que nós iremos utilizar? Aquelas contas que estão ligadas diretamente à atividade operacional da empresa. São elas contas a receber, estoques, tributos a recuperar, despesas antecipadas e outros ativos circulantes. Sendo que a nossa empresa ela passou por ela revendeu alguns de seus segmentos. Então, no momento da revenda, ela colocou esses segmentos dela dentro do ativo circulante para venda. Então, dentro do grupo outros ativos circulantes, nós tínhamos exatamente esses ativos que estavam para revenda, mas que não fazem ligação direta com a atividade operacional da empresa. Então, nós decidimos tirar essa conta e deixar apenas os instrumentos financeiros derivativos, que também estavam dentro de outros ativos circulantes. No passivo circulante, nós utilizamos as obrigações sociais e trabalhistas, fornecedores, obrigações fiscais e outras obrigações, todas que estavam no ativo circulante. A conta empréstimos e financiamentos, que são os passivos onerosos da empresa, eles foram excluídos porque não se utiliza eles para fazer o cálculo da necessidade de capital de giro. Também excluímos o caixa e equivalentes de caixa de dentro do ativo circulante, visto que nós estamos calculando a necessidade de capital de giro não caixa. Então, ao fazer o somatório, nós verificamos um valor de 2.482.661 de ativo circulante e 700.776 de passivo circulante. Fazendo a subtração, nós verificamos que o capital de giro da empresa não caixa é de 1.781.885 no período de 2017. Fizemos isso para os anos anteriores
E agora vamos calcular a variação de um ano para o outro. Ou seja, quanto que a empresa variou de necessidade de capital de giro de um ano para o outro. Se a sua necessidade foi de aumentar o capital de giro ou se foi de reduzir o capital de giro. Então, ao efetuar esse cálculo, nós verificamos que a empresa tinha um capital de giro, estava aumentando o capital de giro de 2013 até 2015, porém de 2015 em diante ela decidiu por reduzir o seu capital de giro. Totalizando aqui em 2017, menos 46.494 de necessidade de capital de giro, ou seja, ela reduziu a sua necessidade de capital de giro. EBIT líquido dos tributos sobre o lucro. O EBIT líquido da sua empresa é calculado com base na fórmula EBIT vezes 1 menos a taxa de tributos, seja ela efetiva, seja ela marginal. Isso vai ficar a critério da sua forma de avaliação. Como calcular a taxa de tributos da nossa empresa? Bom, na demonstração de resultado do exercício da nossa empresa, nós teremos as contas resultado antes dos tributos sobre o lucro e teremos a conta imposto de renda e contribuição social. O que nós fizemos apenas foi calcular quantos por cento do nosso resultado antes dos tributos corresponde a imposto de renda. Então, no período analisado, nós verificamos que a empresa ela paga, em média, 22,43% de imposto de renda, o que nos fez assumir uma taxa efetiva de 23%. E a taxa marginal encontrada da empresa foi de 34%. Crescimento. O crescimento da sua empresa pode ser estimado de 3 formas. Primeiro, com base no crescimento histórico das receitas, seja por meio de uma média aritmética ou uma média geométrica do crescimento da receita. Seja o fundamentalista. O fundamentalista é feito com base nas estimativas de crescimento da própria empresa, com base numa análise do cenário econômico e do setor em que a empresa atua. Ou podemos utilizar o crescimento previsto pelos analistas, que por ter mais acesso a informações do que nós investidores, podem projetar um crescimento mais confiável. Como estimar o crescimento da sua empresa? Como foi dito anteriormente, nós podemos estimar por meio do crescimento histórico da receita da empresa, por meio da previsão dos analistas ou por meio do crescimento fundamentalista. No nosso exemplo, nós não utilizamos o crescimento fundamentalista, porque ele requer alguns conhecimentos da empresa que para esse vídeo nós não tínhamos como acrescentar. Então nós optamos por trazer apenas o crescimento histórico e o crescimento previsto pelos analistas. E decidimos fazer uma média, 50% do crescimento histórico e 50% do que os analistas estão prevendo. Como calcular o crescimento histórico? Você vai lá na DRE, na demonstração de resultado da empresa, vai pegar o valor da receita da empresa nos períodos analisados e vai calcular a variação, ou seja, quanto que ela variou de um ano para o outro. E nós pegamos a média dessa variação e encontramos aqui o valor de 11,12%. Já os analistas, nós utilizamos o banco de dados da Thomson Reuters e verificamos que os analistas estão prevendo um crescimento de 18,4% dessa empresa. Então, fazendo uma média de 50% para cada crescimento analisado, seja o histórico, seja o de analistas, nós verificamos um crescimento de 15% da empresa. Só uma observação. Para o período de 2009 a 2011, nós desconsideramos, visto que a empresa ela estava em crescimento nesse período e ela atingiu a maturidade a partir de 2012. Então, nós utilizamos apenas o crescimento de 2012 a 2017. Que era o período que a empresa estava em maturidade. Quanto à perpetuidade, nós verificamos que as estimativas do Banco Central para o crescimento do PIB brasileiro é de aproximadamente 3%, o que nos fez assumir esse crescimento de 3% para a nossa empresa. Visto também que a nossa empresa ela é uma empresa de medicamentos, então ela se beneficia com o envelhecimento da população. Então não seria viável para nós assumir um crescimento na perpetuidade menor que 3%. Custo do capital, ou seja, o WACC, que é a taxa de desconto utilizada para trazer os fluxos de caixa da sua empresa a valor presente. O custo de capital ele será calculado com base no custo médio ponderado entre o custo do capital próprio e o custo do capital de terceiros.
O custo do capital próprio, que é o CAE, ele é definido como o que os investidores estão cobrando para aplicar os seus recursos em determinada empresa. Já o KD é definido como o que os credores estão cobrando para emprestar os seus recursos à sua empresa. Como calcular o WACC da nossa empresa, ou seja, o custo médio ponderado do capital? Bom, para calcular o custo médio, nós utilizamos o custo do CAE, ou seja, o custo do capital próprio, e o custo do capital de terceiros. No cálculo do custo do capital próprio, nós utilizamos como taxa livre de risco a NTNB para o vencimento em 2045, ou seja, o vencimento mais longo que eu pude observar, e observamos que a previsão da inflação, com base no Banco Central, é de 4,5%. Então, utilizamos como taxa livre de risco a soma da NTNB do vencimento, que ela tem um retorno pré-fixado de 5,49%, mais o percentual da inflação, de 4,5%, totalizando um percentual de taxa livre de risco de 9,99%. O beta da nossa empresa foi calculado com base no modelo CAPM, em que nós coletamos um retorno de mercado, com base no IBRX, coletamos um retorno da nossa empresa, como podemos observar, pegamos as cotações da empresa, as cotações de mercado, calculamos o retorno, subtraímos a taxa livre de risco e rodamos um modelo de regressão simples, que nos deu um beta de 0,7974, como é possível observar. Porém, os analistas informaram um beta de 0,64, os analistas da Thomson Reuters. Então, nós decidimos optar pela média entre o que nós encontramos na regressão linear e o que os analistas estão falando a respeito da empresa. Então, a nossa média foi de 0,7187. Para calcular o retorno de mercado, nós utilizamos a cotação do IBRX-100 em janeiro de 1995 e utilizamos a cotação do IBRX-100 em novembro de 2017, o que nos deu um retorno médio de mercado de 17,21%. Retorno geométrico. Então, logo utilizamos a seguinte fórmula. Retorno da taxa livre de risco, ou seja, 9,99%, mais, abre parênteses, o beta vezes o prêmio pelo risco do mercado, que é o retorno de mercado menos o retorno da taxa livre de risco. Se você quiser, você pode dar uma pausa no vídeo e reproduzir a fórmula exatamente como você está observando. Isso nos deu um CAE de 15,18%. Ou seja, os investidores eles estão cobrando 15,18% para investir na nossa empresa. Para calcular o custo da dívida da nossa empresa, nós utilizamos o custo das debêntures emitidas pela empresa. Na última emissão de debêntures, a empresa cobrou 110% do CDI, como observado, e em outra emissão ela cobrou uma taxa pré-fixada de 11,3%. Como calcular 110% do CDI? No site do Banco Central ou no site da Infomoney, que é o nosso site de apoio, nós verificamos que o CDI ele está em 7,39% atualmente. Então, 110% do CDI nada mais é que 0,0739 vezes 1,1, que é os 110%. Você pode dar uma pausa no vídeo e reproduzir exatamente o cálculo que você está observando aí no Excel. Isso nos deu uma taxa de 8,13%. Para calcular o custo das debêntures, nós utilizamos uma média entre os dois custos das emissões de debêntures. E verificamos um custo de 9,71%. Para o KD líquido, nós utilizamos a taxa bruta, que é 9,71%, vezes 1 menos a alíquota de tributos marginal, que é de 34%, o que nos deu um KD líquido de 6,41%. De posse do CAE, em 15,18%, e de posse do KD, em 6,41%, nós agora podemos calcular o custo médio ponderado, ou seja, quanto desse CAE corresponde ao nosso WACC e quanto desse KD corresponde ao nosso WACC.
E como faremos? Nós coletamos o valor das dívidas lá no nosso balanço patrimonial. A conta empréstimos e financiamentos, você soma ela a curto e a longo prazo, que deu 638.269 bilhões, perdão. E o nosso equity, que é o nosso capital próprio, ele foi calculado com base no valor da ação no mercado, vezes a quantidade de ações. Nós temos 632 milhões de ações, aproximadamente, no mercado, e temos uma a ação cotada a R$ 32,31, que se você multiplicar, você vai ter aproximadamente 20 bilhões de reais em ações. Calculando a média ponderada, nós vimos que o nosso capital próprio corresponde a 96% do nosso capital e o nosso capital de terceiros corresponde a aproximadamente 3% de todo o nosso capital. Assim, nós verificamos um WACC de 15,18% vezes os 96%, mais 6,41% vezes 3%, que nos dá um WACC de aproximadamente 14,91%. Lembrando, se você quiser saber mais detalhado de como foi feito o cálculo do beta, nós temos um vídeo no YouTube e no blog Contabilidade e Métodos Quantitativos que explica detalhadamente como você deve fazer o cálculo desse beta e mais especificamente como você deve calcular o WACC. Após misturar todos os ingredientes, vamos agora definir o fluxo de caixa da sua empresa. Vamos fazer as projeções com base no crescimento estimado, vamos fazer o desconto a valor presente com base no WACC e vamos encontrar finalmente o valor da sua empresa. Então vamos agora para a montagem da nossa valuation. O primeiro passo para montar a nossa valuation é projetar a nossa receita. Então nós vamos projetar a receita com base no crescimento estimado, ou seja, 15%, como calculado anteriormente. Aqui nós temos a receita em 2016 e vamos projetar os anos de 2017 até 2021, com um crescimento de 15%. Então vamos à fórmula, é igual a nossa receita vezes 1 mais a nossa taxa de crescimento, 15%. Enter. Vamos agora fixar a nossa taxa de crescimento. Você vem aqui na fórmula e coloca o cifrão antes do D e o cifrão antes do 4. Isso vai fazer com que fixe a nossa taxa de crescimento em 15%. Arrastando até o final do período, nós temos aí uma receita em 2021 de aproximadamente 7 milhões de reais. O nosso EBIT. Para calcular o nosso EBIT, nós utilizamos nós calculamos a relação entre o EBIT, que se você observar na DRE, o EBIT é o resultado antes do resultado financeiro e dos tributos. Nós calculamos a relação entre o resultado antes do resultado financeiro e dos tributos e a nossa receita. E verificamos que o EBIT corresponde a aproximadamente 32% da receita da empresa. Então, nós vamos assumir aqui uma taxa de EBIT de 32%, ou seja, é igual a nossa receita vezes 0,32. Arrastando até o final, nós temos aí um EBIT no ano de 2021 de aproximadamente 2 milhões de reais. A nossa taxa de imposto de renda, como calculada no início do vídeo, nós verificamos que ela é de aproximadamente 23%, a taxa efetiva. Então nós iremos calcular o EBIT vezes a taxa do imposto de renda, que é 23%. A nossa depreciação e amortização, nós vamos fazer uma relação dela com o nosso CAPEX. Ao calcular o CAPEX da empresa, no início do vídeo, nós
encontramos um CAPEX no valor de 217, 216, como você pode observar aí no Excel. Nós coletamos a depreciação e amortização durante todo esse período que foi calculado o CAPEX. E fizemos a relação entre CAPEX, depreciação e amortização, sobre o CAPEX. E encontramos uma mediana, visto que a média daria um valor muito distorcido, então nós encontramos uma mediana de aproximadamente 41,41%. Então, assumimos que a relação entre depreciação e amortização e CAPEX é de aproximadamente 41%. Então, você vai colocar a seguinte fórmula: é igual ao CAPEX vezes 0,4141, que foi o encontrado na mediana. E vai arrastar. Como nós ainda não inserimos o CAPEX, então ainda não aparece valor na depreciação. Então, concluindo o nosso EBIT ajustado, ou seja, subtraindo o imposto de renda e somando a nossa depreciação e amortização, que nós encontramos esse EBIT ajustado. Projeto ele até 2021. E agora vamos trazer o CAPEX para cá, para a nossa valuation. É igual, vamos na planilha do CAPEX. Verificamos aqui que a mediana, lembra que eu falei que nós podíamos utilizar a mediana ou a média? Se na relação depreciação e amortização e CAPEX eu utilizei a mediana, o recomendável é que você continue usando a mediana nos demais cálculos. Então aqui eu vou utilizar a mediana de 6,29%. Então, verificamos que o nosso CAPEX corresponde a 0,0629 da nossa receita. E podemos concluir a projeção. Para a necessidade de capital de giro, nós vamos utilizar a mediana do que foi calculado anteriormente. Aqui nós temos a mediana da necessidade de capital de giro da empresa de 2012 a 2017. E essa necessidade de capital de giro, nós vamos elevá-la, fazê-la crescer de acordo com o crescimento da nossa empresa, ou seja, o valor da necessidade de capital de giro vezes 1 mais a taxa de crescimento, que é de 15%. Por fim, calcularemos agora o fluxo de caixa da nossa empresa, que é igual ao EBIT ajustado menos o CAPEX menos a necessidade de capital de giro. Projetando. Na perpetuidade, nós iremos projetar apenas o fluxo de caixa e temos o fluxo de caixa de 2021 vezes 1 mais a taxa de crescimento, que é 0,15%. O próximo passo é trazer todos os fluxos de caixa ao valor presente. E como fazer isso? Primeiro vamos trazer a perpetuidade ao ano anterior. Então nós temos igual ao valor do fluxo de caixa na perpetuidade dividido pelo WACC menos a taxa de crescimento na perpetuidade. Que nós verificamos, que nós estimamos em 3%. Isso nos dará um valor presente da perpetuidade de aproximadamente 11 milhões de reais. Porém, esse fluxo da perpetuidade, ao aplicar a fórmula, ele é trazido ao ano anterior, ou seja, 2021, que é o último ano que nós projetamos. Mas nós precisamos trazer para o ano base, que aqui nós estamos utilizando 2016. E como fazer isso? Igual
ao valor do fluxo de caixa em 2021, dividido, abre parênteses, 1 mais a taxa, que é o WACC, a taxa de desconto, 1 mais o WACC, que é a taxa de desconto, fecha parênteses, isso aqui elevado a 5, visto que é o período, a quantidade de períodos que eu estou voltando. Nós temos um fluxo de caixa no valor presente de aproximadamente 5 milhões de reais. Agora nós precisamos trazer os demais fluxos de caixa. Então, vou aplicar a mesma fórmula que eu apliquei na perpetuidade. É igual ao fluxo de caixa de 2021 dividido, abre parênteses, a 1 mais a taxa do WACC, 14,91%, fecha parênteses, elevado, esse valor elevado ao tempo, que aqui nós temos em cima 5 períodos. Aqui nós iremos truncar a taxa do WACC, aplicando o cifrão na frente da célula. Em seguida, nós iremos arrastar para trazer os demais fluxos de caixa a valor presente. Por fim, iremos somar todos os fluxos de caixa que foram trazidos a valor presente. Soma. Inclusive o fluxo de caixa da perpetuidade. E teremos aqui o valor da nossa empresa trazido a valor presente. 9.109.657. Vamos subtrair a dívida da nossa empresa, lembrando que, como os dados foram extraídos das demonstrações financeiras da empresa que estavam disponíveis no site da Bolsa, então todos esses dados estão resumidos em milhares. E para retratar a realidade da empresa, nós precisamos multiplicá-los por 1.000. Então eu farei isso no fluxo de caixa do valor presente. É igual a isso vezes 1.000. E agora nós temos efetivamente o valor da nossa empresa. 9.109.657.000. Subtraindo a dívida, que nós vamos ter a dívida lá no cálculo do WACC, aqui, dívidas, vamos ter um valor do fluxo de caixa de aproximadamente 8 bilhões. Por fim, você vai somar o disponível da sua empresa, que é o caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras de curto prazo, e vai somar também outros ativos não operacionais. Alguns ajustes também precisam ser realizados, como subtrair o valor dos não controladores, planos de opções de benefícios, processos judiciais, tributos diferidos, mas como a nossa empresa não possui isso, nós chegamos ao fluxo de caixa líquido ajustado de aproximadamente 9 bilhões de reais, que dividido pelo número de ações em circulação da empresa, temos um valor por ação de aproximadamente R$ 15,77, como observado. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês na sua avaliação, e para mais informações ou qualquer dúvida podem acessar o nosso blog, Contabilidade e Métodos Quantitativos. Na descrição do nosso vídeo existem alguns links que poderão auxiliar vocês em suas avaliações, inclusive o link do slide que o professor utiliza em seu mini curso sobre Valuation. Desejo a vocês bons estudos e até o próximo vídeo.